está começando mais um Opostos e Dispostos. Uma alegria muito grande ter a sua companhia e ter a companhia aqui da Silvia, linda, maravilhosa. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar na sua presença também. Que bom. Então a gente vai continuar. O Opostos e Dispostos um esforço nosso e de outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto também, para que a gente faça promova o fortalecimento das famílias, né? E um dia desse uma pessoa me perguntou o que é fortalecer família. Então sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como que a gente fortalece uma família e por que é preciso ter famílias fortes? É muito importante, né, isso que você está falando das famílias fortes, porque nós precisamos de uma sociedade forte, né? Quando a gente tem uma família forte, um pai, uma mãe bem constituída, bem equilibrado, educando seus filhos para o bem comum, a gente consegue mudar uma sociedade, né? A gente consegue transformar aquilo que nós somos chamados mesmo, né? A ser cada vez melhores, né? Isso aí. Bom, Silvia, vamos começar esse papo, então, para tentar entender por que a gente precisa de famílias fortes. Vamos começar do começo. Tá. Né? A palavra de Deus, no livro do Gênesis, fala que Deus criou homem e mulher, a sua semelhança os criou. E ele deu uma ordem para aquele casal: ide e multiplicai-vos, enchei a terra. Esse é o processo, esse é o começo de toda a história, né? No capítulo 2 está um pouquinho mais bem trabalhado, o capítulo 2 do Gênesis, né? A criação descrita de uma forma muito bonita, em que Deus apresentou a criação, toda a criação, todos os animais ao homem, e ele olhou um por um e ele viu ali, ele olhou aquilo e falou, não viu ali uma companheira adequada, uma ajuda que lhe fosse adequada, né? Então Deus dá um profundo sono para Adão, e nesse sono gostoso, no paraíso, aquela harmonia toda, ele tira uma costela de Adão e ele forma a mulher. Acorda Adão e aí ele fala, Adão, olha aí, olha o que eu preparei para você. E ele fica feliz, né? Ele arregala o olho e ele fala, agora sim, Senhor, agora é osso do meu osso, é carne da minha carne. Então isso quer dizer, é igual. Em toda a criação eu procurei alguém que fosse igual a mim e não encontrei ninguém. Então, a mulher é igual ao homem, sendo diferente. Sim. Igual na semelhança, igual na imagem de Deus, igual na dignidade, mas com características próprias, que fizeram o olho do Adão brilhar. E aí, enfim, o paraíso fica completo para ele, né? Então, esse é o plano original de Deus. Que a gente, ao olhar um para o outro, a gente fala, estou no paraíso. Esse é o paraíso para mim. Esse é o plano original de Deus. Só que aí entrou ruim. Deu ruim. Deu ruim na coisa. Deu ruim no paraíso. Não, é muito interessante isso. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a mulher é o paraíso do homem. Obrigada, de nada. Então, é muito bom saber isso, porque uma mulher... eu costumo falar isso, né? A mulher, ela tem um poder tão grande que ou ela levanta um homem ou ela arrasa a vida do homem. É impressionante, né? Então, se ela for uma boa mulher, uma mulher com índole boa, uma mulher com uma bondade interior mesmo, uma mulher que tenha princípios e valores, ela vai ser a ajuda adequada, como Deus falou, né? Eu vou lhe mandar uma ajuda adequada. Não um estorvo, né? Não é para a gente ser estorvo do marido, é para a gente ser uma ajuda adequada para o homem, né? Então, uma mulher que se proponha a viver as virtudes e os valores, realmente ela edifica o lar, né? Ela é como se fosse uma coluna. A mulher estando bem, toda a casa está bem. A mulher estando ruim, as coisas todas desmoronam, né? Então, é impressionante. O livro de Provérbios fala, né? Se eu não me engano, é Provérbios.
que mulher ruim é melhor parece uma goteira Uma na goteira. testa, né? Acho que Você deitado e a goteira a pingando goteira na sua pingando testa. na sua Né? testa, Não deve ter coisa exatamente. mais chata que isso. Exatamente. Só uma mulher ruim. Bom, aí o Catecismo da Igreja Católica, eu separei alguns trechos aqui, né, que falam sobre matrimônio. E ele lembra que a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela começa lá na criação do homem e da mulher com um casamento, com um homem e uma mulher se unindo, né? Sim. Lá no livro do Gênesis. E termina no livro do Apocalipse com a imagem de um homem e uma mulher se unindo também, que é o casamento entre Cristo e a sua igreja, né? Então, é muito importante para a Sagrada Escritura essa instituição. E, como eu estava falando, aí, por que aquilo que foi feito para ser o meu paraíso e vice-versa, né? Imagem e semelhança de Deus, igual dignidade, características que se completam. De repente, pode virar uma coisa pior que uma goteira na sua testa, né? Uma mulher que arrasa fortificações. Por que pode ser isso? Porque entrou o pecado. Então, o pecado entrou na humanidade, homem e mulher não souberam usar a sua liberdade e, enganados lá, seduzidos pela serpente, eles optaram por eles mesmos tomar conta da vida deles. E aí, então, aquele paraíso foi quebrado, foi rompido. Homem e mulher tiveram que sair do paraíso até que, vamos falar rapidinho aqui, até que Jesus Cristo, o próprio Deus, feito homem, viesse até nós para nos redimir. E ele nos redimiu. E nessa redenção de Jesus, quando ele nos redimiu, ele pegou aquilo que existia já desde o começo, que é a instituição do matrimônio, que já existia, ele pegou essa instituição e elevou a categoria, ao status de sacramento. E o que é o sacramento? O sacramento é um sinal visível, sensível e eficaz da graça de Deus. Então, um sacramental, por exemplo, um quadro, uma imagem, isso aqui pode ser um sacramental. Isso aqui por si só depende da fé de quem usa isso aqui para rezar ou não. O sacramento é diferente, o sacramento independe da fé. A graça de Deus atua ali. Então, na hora que Jesus eleva o sacramento, o matrimônio, o status de sacramento, ele está dizendo, olha, eu estou atuando nessa instituição. Então, isso é muito rico. E aí, nesse processo de redenção, por que a gente foi criado? A gente foi criado para voltar àquela condição original. Sim. Ver Deus face a face, né? É isso, é esse o gozo eterno, é essa felicidade eterna. É esse, como São Paulo fala, que olho jamais viu, ouvido jamais ouviu, é isso que Deus tem preparado para nós. É coisa... Pensa agora na melhor coisa que você já experimentou na sua vida. O mesmo São Paulo fala que isso eu tenho em conta de esterco. Diante daquilo que Deus... Então, esse é o nosso destino. Essa é a nossa... Daí a importância da gente fortalecer a família. Por quê? A família é um lugar, por excelência, para a gente aprender a ser santo. Exatamente. Quando a gente percebe isso, né? Quando a gente tem essa sacada, né? Que eu, sem a graça, não sou nada, eu, sem a graça, sou uma desgraça, verdadeiramente, e eu resolvo voltar para Deus. Eu costumo falar que a Bíblia, ela é o manual do fabricante. Deus nos fabricou e lá tem todos os assuntos que você quiser saber, tem dentro da Bíblia, né? Como eu devo agir, como eu devo fazer e tudo mais. Então, quando você, no seu matrimônio, né, que você saiu do casamento, vai para sua casa, tá na lua de mel, tá tudo lindo, maravilhoso, né? Essa semana eu vi mudando um pouquinho, uma mulher que ela se casou com ela mesma.
pode ser um negócio desse, a pessoa casa com ela mesma. Eu dou risada, mas é com todo respeito, mas Não, com todo no respeito. mínimo engraçado. Não, né? porque o casamento Diante tem que ter disso, tudo que a dois. gente tá vendo. Exatamente. Pelo menos duas pessoas, Olha, se né? você se casou com você mesmo, eu te respeito Isso, eu na também. sua liberdade, tá bom? Mas eu acho que você está perdendo muito aqui, diante de tudo isso que a gente está vendo. Então, e por que precisa? Por que eu preciso me casar com outra pessoa? Exatamente por isso, né? E é engraçado a gente, porque nós somos opostos, que é o nome do nosso canal. Nós dois. A minha filha fala assim, mãe, uma prova que Deus existe é o casamento de vocês. Porque como é que pode? O casamento de vocês dá certo. Do casamento de vocês dá certo. Porque duas pessoas tão diferentes, de temperamento, de famílias, de tudo tão diferente, deu certo. Por quê? Né? Porque nós somos dispostos, em Deus, a nos dar bem. Então, eu, Silvia, preciso fazer a minha parte para me dar bem com meu esposo, né? E ele para fazer a parte dele para se dar bem comigo. Então, é um esforço, é uma forja. O casamento é uma forja, né? A gente é forjado todos os dias a ser melhor. Eu preciso ser uma esposa melhor. Eu preciso santificar meu marido. Eu não posso deixar que o nosso relacionamento seja um relacionamento de maldição. O que é maldizer? É falar mal. E um dia eu falei para ele, amor, eu não vou falar mal de você para ninguém. Se eu tiver que falar mal de você, eu vou falar para você. Então você aguenta aí, porque eu vou ser sincera, eu preciso falar para você, né? Porque não adianta eu falar para a mãe, para a sogra, para a vizinha, para a tia, para a amiga da academia. Entende? Isso daí é uma traição. Eu vejo isso como uma traição. Você falar mal do seu cônjuge para uma outra pessoa sem ele estar sabendo, sem ele estar ali, aliás, de todo mundo, né? Mas sem ele estar ali para se defender, né? Então, a importância da gente buscar essa unidade, estar disposto a viver esse sacramento. E a Bíblia fala, a igreja fala, inclusive, de pacto matrimonial. E eu queria ler um pouquinho para vocês que diz assim: o pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e à educação da prole, né? Então, é isso. O pacto que nós fazemos ali no altar, ele é para toda a vida, para educar os meus filhos, é um pacto e uma aliança eterna, né? Para viver bem. Agora, o povo hoje faz test drive de casamento. Vai dar certo? Muitas vezes não vai. Por quê? Porque a hora que a gente casa, que você vai conviver, que você junta as escovas, que você vai ver o defeito dos outros, né? Que você não via no namoro, você vai ver o defeito do outro. Você não via no namoro. E a hora que você vai morar junto, provavelmente não vai dar certo. Não, a gente muda ao longo dos anos. Muito. Eu vou fazer um test drive num carro, imagina. Eu pego um carro 0 km, daqui 10 mil quilômetros, daqui 20 mil quilômetros, ele já não é mais zero. Não é mais aquele no qual eu fiz o test drive. Exatamente. E a gente também. Há 37 anos a gente era diferente. Então, se eu ficasse, eu casei com aquela lá, eu não quero mais, eu fiz test drive com aquela. Não, muda. Então, tá por fora. Exatamente. E a hora que você percebe o que é rico, o sacramento do matrimônio, esse pacto matrimonial, a riqueza para a minha alma, aí você fala, não, realmente, Jesus foi muito, muito amoroso, muito delicado, muito querido, de ter deixado para a gente esse sacramento, para a gente formar famílias fortes e ir melhorando, né? Voltando, então, famílias fortes, né? Por que a gente precisa fortalecer a família? Bom, primeiro, o próprio Deus é o autor do matrimônio. Isso que a igreja ensina para a gente. A vocação para o matrimônio está inscrita na natureza do homem e da mulher. Então, todos nós nascemos
com essa natureza, é natural de nós queremos casar. Tanto é que a gente está falando aqui num contexto de católicos, né? Mas você pega outras religiões, outras civilizações que têm outras religiões predominantes, eles também querem casar. Querem casar. Né? Então não é coisa de católico, não é coisa de papa, não é coisa... É uma coisa que está natural no ser humano querer casar. Jesus Cristo vem, então, nesse processo de redenção, como eu estava falando, de santificação, dele abrir de novo o caminho para que a gente possa gozar da plenitude de Deus, ele faz do casamento um lugar por excelência da família, um lugar por excelência para a gente se santificar. Para a gente, como você costuma falar, aqueles dois diamantes preciosos, mais brutos, irem se polindo. Para aqueles dois diamantes brutos irem se polindo e irem se encaixando. E podendo dar um brilho, um feixe de luz maior ainda do que se estiverem separados. Então esse é o processo, essa é a fábrica. A família é uma fábrica de santidade. É ali que a gente vai aprender a repartir, ali que a gente vai aprender a ser humilde, que a gente aprende a perdoar, a buscar o interesse do outro. Então a família é essa fábrica de santidade. Por isso, nesse processo de redenção da humanidade, por isso que a gente está aqui, querendo fortalecer famílias. Diferente de outros processos que estão aí na humanidade, outras ideologias e tal, que querem cada vez mais acabar com a família. A gente está me ocorrendo aqui agora que eu possa a gente trazer até um dia aqui para bater um papo com a gente, o Henrique Elfes, para falar para a gente sobre o liberalismo. Aí ele vai dar uma explicação para a gente de onde começou esse processo. Mas existe um processo orquestrado, organizado, para destruir a família. E a gente está aqui na contramão desse processo. Fica mais fácil. Fica mais fácil você pegar pessoas que não têm valores, que não têm princípios, que não têm crença. Essas pessoas ficam mais fáceis de você jogar para cá e para lá. E a gente está vendo, infelizmente, muitas pessoas que estão sem sentido. E muitas pessoas também indo formar família, esquecendo desse pacto matrimonial que você falou agora há pouco. Então, é por isso que a gente está aqui. Para a gente fortalecer cada vez mais essa fábrica de santidade que é a família. Fortalecer as instituições matrimoniais. Verdade. Eu queria só fazer um detalhe. Então, a pessoa pode estar nos assistindo e perguntando assim, nossa, mas se é para todo mundo casar, por que tem gente, por que padre não casa? Por que tem gente que é celibatário? Explica aí para o pessoal que está em casa. Então, é o que eu falei aqui, né? A igreja ensina para a gente que essa está escrita na natureza do homem. Então, isso é natural ao ser humano. Existem pessoas que o próprio Jesus falou isso, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 19, depois vale a pena a gente ler todo esse capítulo, porque ele fala da indissolubilidade do matrimônio. Sim. E é para algumas pessoas que queriam pô-lo à prova, né? E ele fala ali da indissolubilidade e ele até diz, porque perguntam, né? Por que tem gente, então, que é melhor não casar? Aí Jesus explica, não, o natural é casar, mas existem pessoas que estão sobrenaturalmente com uma outra vocação. Então é por isso que existem pessoas no celibato apostólico, padres, freiras, irmãos religiosos e outras condições de celibatários também. Entregam a sua vida, não no matrimônio para formar famílias, mas entregam para Deus, né? Algum apostolado. Essas pessoas já são para a gente, que estamos na natureza, mostrando o que nos aguarda sobrenaturalmente. Eles já são um sinal do que nos aguarda no céu. Porque lá no céu, infelizmente, não vai ter casamento. E eu vou ter que conversar com Jesus quando eu chegar lá. Falar, Senhor, eu só não entendi uma coisa. Por que no céu eu vou ficar separado do meu marido? Tá certo isso. Não vai ficar separado. Isso aí é uma... Você não vai ficar do meu lado, não vai ficar separada, mas o que vai acontecer lá? Diante daquela grandeza
diante daquela majestade, e você não vai nem lembrar que eu existo. Você vai vou, olhar assim, vou. você é o Carlão, né? Tá bom, mas deixa eu, isso aqui tá melhor agora, vai ser assim. Não, você isso nem é vai verdade, lembrar. a Vai ser visão, muito melhor. do céu A vai ser visão muito de Deus melhor. vai ser Muito melhor. muito, muito, muito maior. E a gente pode, terminando já o nosso bate-papo, viver o céu aqui já, né? Não é isso? Isso não é o convite de Jesus para a gente? O meu matrimônio, né? Nós dois, nós não teríamos que começar a viver esse céu aqui já? É isso aí, a igreja ensina pra gente. Cristo é a fonte dessa graça. Então, para a gente viver todo isso aí, esse matrimônio dentro desse desígnio, a gente tem que viver sob a graça de Cristo. Deixar que Cristo reine na nossa casa. E é isso que a gente podia encerrar esse bate-papo proclamando isso. E convidando as pessoas que estão nos assistindo a declararem que Jesus é que manda na sua casa. É o Senhor. E a partir de agora eu vou submeter os meus caprichos, os meus gostos, as minhas vontades a esse Senhor que me quer mais feliz e quer minha família forte. Exatamente, é isso. Eu acho que não precisa falar mais nada. Acho que a gente fechou assim, o que você falou aí fechou com chave de ouro. É isso. Quer ser feliz? Coloque dentro do seu casamento a graça do alto. Quer ser feliz? Não está sendo feliz? Como que eu posso melhorar? Né? Então, estar junto com pessoas que buscam a mesma coisa que você, que buscam essa graça, né? Porque aí a gente vê que as famílias vão melhorando, a gente vai tendo a graça de Deus e a gente vai aprendendo com as outras famílias como viver um casamento melhor. E a graça de Deus não é só para quem está com a vida em ordem, não. É para você também que está falando assim, puxa, mas a minha família não tem mais jeito, meu marido já saiu de casa, minha mulher já saiu de casa, meu filho está nessa situação. É para você também. Então, você toma posse dessa graça de Deus agora, que Ele tem uma graça especial para essa situação de vida que você está vivendo, tá bom? Amém. Obrigado, Cia. Obrigada, amor. Uma delícia bater papo com você. Muito bom. Obrigado aqui o pessoal que está atrás da câmera aqui também operando para a gente. Que Deus os abençoe. Amém. Obrigada, gente. Beijos.